Mateus 16, versículo 13. Vamos lá, todos juntos? Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Podeis sentar, amados irmãos. Meus amados irmãos, hoje pela manhã eu quero desenvolver o seguinte tema no texto bíblico que nós acabamos de ler nesta manhã, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 16, o versículo 13 ao versículo 20. E nós vamos recitar, após a apresentação das classes, já deixar aqui para o superintendente, nós vamos ler o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse será o versículo bíblico, superintendente, que nós vamos recitar quando tivermos a oportunidade na apresentação das classes. Então, amados irmãos, o tema que eu quero desenvolver com a igreja nesta manhã é o seguinte: a igreja vencedora de Jesus Cristo. Amados irmãos, estive pensando esta semana e Deus falou profundamente ao meu coração para compartilhar esta palavra nesta manhã com toda a igreja. E esta palavra tem como objetivo nos encorajar em um tempo que muitas das vezes, cristãos, ou muitos cristãos se encontram em grande tristeza. Às vezes também com muito medo, com insegurança nos dias que estão vivendo. Porque nós podemos ver e presenciar algumas pessoas e até alguns irmãos demonstrando uma total insegurança por fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois nós vivemos um cenário político em nossa nação, trazendo muitas incertezas. E a condição espiritual de alguns irmãos tem demonstrado uma certa indiferença com a igreja. E isso, amados irmãos, como pastor, como irmão, nós ficamos um pouco até assim pensativo. E Deus me mostrou esse texto, e nesse texto nós podemos ver e crermos como crentes na palavra do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja vencedora. As portas do inferno não irá prevalecer contra ela.
A igreja, como nós podemos ver no termo grego eclésia aqui, significa aqueles que foram chamados para fora. São aqueles que reconheceram ou reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. E Jesus, aqui nesse texto, declara que nada pode prevalecer contra a igreja que somos nós, o povo de Deus. Isso nos traz uma certeza que, no passado, no presente, a igreja e no futuro, a igreja continuará sempre vencedora. A igreja que prevalece é uma igreja que vence e triunfa, além de permanecer e resistir firme, mesmo contra as investidas do inimigo da igreja, que é Satanás. Mas para que isso aconteça na prática, é necessário estarmos atentos às palavras do Senhor Jesus Cristo que nós encontramos aqui nesse texto. Vamos ler comigo novamente aí o versículo 13 ao versículo 15, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amados irmãos, por que Jesus fez estas perguntas aqui para os seus discípulos? Jesus, antes de partir para Jerusalém, antes de enfrentar a cruenta cruz, Jesus desejava saber se os seus discípulos sabiam quem verdadeiramente ele era. Ele não formulou a pergunta de uma forma direta, mas conduziu-os todos para esta pergunta. Começou perguntando o que diziam as pessoas sobre ele. E os seus discípulos responderam: Olha, as pessoas dizem, Senhor, tu é João Batista, outros Elias, é um Jeremias aí da vida, ou algum dos profetas. Aí é quando entra aqui Pedro, entre todos, e faz a afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, no versículo 17, Jesus Cristo diz para Pedro: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus, Simão, que te revelou esta verdade. Irmãos, e ainda Jesus continua: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a partir desta palavra de Jesus a Pedro, eu quero apresentar, amados, pelo menos 3 características da igreja de Cristo que é vencedora. Por isso, o tema dessa nossa manhã, da nossa mensagem, é esta: a igreja vencedora de Jesus Cristo. E qual é a primeira característica?
se encontra aí, no versículo 17. Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, amados, a primeira característica da igreja vencedora, que é a igreja de Cristo, é aquela que tem a revelação de quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Pedro, naquele momento, naquela hora, teve uma revelação divina, afirmando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso nos mostra que Cristo foi um título dado ao próprio Jesus Cristo. Era uma indicação da sua função, da sua missão que ele teria aqui ao receber esta autoridade vinda do Pai. O Messias no Antigo Testamento, os profetas o anunciaram, era aquele que viria para cumprir uma missão, para ser o Salvador, o ungido de Deus. Os judeus aguardavam com esperança a vinda do Messias. E aqui, Pedro fala com toda verdade: eu creio que tu és o Cristo. Em outras palavras, Pedro reconheceu que Jesus veio ao mundo porque ele era o Cristo de Deus prometido lá na antiga aliança. Mas também ele faz uma afirmação que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana, da mesma essência. Esta afirmação de Jesus, mais tarde, foi considerado como blasfêmia diante do Sinédrio, digno de uma sentença de morte. Os líderes judeus entenderam exatamente o que Jesus quis dizer com a expressão Filho de Deus. Pois os judeus entendiam que alguém que se declarasse ser filho de Deus é ser da mesma essência, da mesma natureza de Deus, o Deus encarnado que veio a este mundo. E quando Pedro aqui identifica Jesus como o Filho do Deus vivo, Pedro está crendo e apontando para a divindade e o domínio do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. A palavra Senhor na língua grega quer dizer dono, proprietário. Vários apóstolos referiam-se a Jesus como Quírios, que quer dizer Senhor, ou seja, o dono de todas as coisas, o que incluía até as suas próprias vidas. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o dono de tudo, tudo está debaixo do teu poder. Tu quem governa, tu quem reina sobre as nações. Tu és aquele Senhor que está escrito lá no Salmo 2, que todos nós devemos beijar o Filho, para que ele não se irrite. Irmãos, por isso que ao escrever aqui, amados, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo,
e tantos outros inspirados pelo poder do Espírito Santo, quando nós vemos nas Escrituras, eles só ousavam dizer e se referir a Jesus, que eles eram o quê? Servos do Deus Altíssimo, que eles eram servos do Senhor Jesus Cristo, porque eles entendiam que Jesus era o Cristo de Deus, veio cumprir esta missão, pagar o preço pelos nossos pecados lá na cruz. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado lá na cruz do Calvário. Cristo é agora a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ao mesmo tempo Deus o constituiu Senhor de todas as coisas, pois Ele é o próprio Filho de Deus. No Novo Testamento, amados, existe mais de 300 referências a Jesus como Senhor. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. E é esse o lugar que Ele deve ocupar na minha e na sua vida. Para entendermos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continuará sempre uma igreja vencedora. Porque a igreja, o dono dela é Jesus Cristo. Ela tem um Senhor, nós apenas somos servos. E como diz Lucas lá 17, nós somos servos inúteis, porque fazemos apenas aquilo que é para nós fazermos, e depois nós devemos bater no peito e dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos está sendo ordenado. Então, amados, como o nosso irmão Kenio aqui falou, na abertura aqui da escola bíblica dominical, esse Senhor da igreja, ele, durante esse ano que está findando, esta é a última escola bíblica dominical deste ano, devemos agradecer a Deus por fazermos parte desta igreja que é vencedora, sempre triunfante, está militando, mas sempre em triunfo. Porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele está diante do seu povo, guiando o seu povo. E que cada vez mais, meu irmão, minha irmã, eu e você, tenhamos essa consciência que aquele que tem a revelação de quem é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, terá sempre essa certeza que a igreja continuará sempre vencedora. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito a mim e ao seu respeito. Nada acontece por acaso. Nada é dado ao homem se do céu não lhe for permitido. Mas uma coisa nós devemos ter certeza. Aquela boa obra, ou a boa obra que Cristo iniciou na minha e na sua vida, Ele vai completar. Você sabia disso? Abram comigo aí, Filipenses, não desmarquem em Mateus. Filipenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo aqui, que era um perseguidor da igreja, mas do mesmo jeito que teve um dia a revelação que Pedro teve, ele reconheceu quem era Jesus Cristo verdadeiramente. Antes era um perseguidor. Mas olha o que é que Paulo vai dizer aqui, agradecendo aos filipenses pela vida deles. Filipenses 1, versículo 3 ao versículo 6. Veja o que é que diz. Dou graças ao meu Deus. Veja só, amados, por tudo que recordo de vós,
E nós sabemos onde que Paulo se encontrava quando escrevia esta carta. Ele estava onde, meus irmãos? Na prisão. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha só, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aí ele vai dizer no versículo 6: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo estava preso, amados. Ele não podia estar na igreja de Filipos. E quando você lê essa carta aqui de Paulo aos Filipenses, você vai ver que ela é chamada a carta da alegria. Mesmo em um momento difícil na vida do apóstolo Paulo, que creio eu que eu ou você não queríamos estar na mesma situação, estava preso, ele escreve essa carta chamada a Carta da Alegria. E ele nunca deixou de lembrar dos irmãos que ele evangelizou, que ele pregou o evangelho. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria o que, meus irmãos? Súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E Paulo tinha uma certeza que ele fazia essas orações, essas súplicas em favor dos irmãos de Filipos, porque ele entendia, ele conhecia que Jesus é o Cristo que veio morrer pela igreja, mas ao mesmo tempo ele era o Senhor, ele era o dono da igreja. E aquele que começou aquela boa obra na vida dos irmãos, lá da igreja de Filipos, Deus iria completá-lo. Porque Cristo, ele é o Senhor da igreja. Cristo trabalha na minha e na sua vida. Ele conhece cada um de nós, a minha estrutura, a sua estrutura. Ele sabe. Meus irmãos, temos que entender uma coisa. O que nós podemos alcançar pelo Evangelho nas pessoas é apenas a mente das pessoas. Este dever foi nos dado, a mim e a você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deu essa tarefa a mim e a você. Nós temos a capacidade, ou podemos chegar a falar essa verdade para que as pessoas ouçam e eles possam refletir. Mas uma coisa nós não podemos fazer, que é mudar o coração das pessoas. Nós não podemos, nós não temos esse poder de transformar ninguém. Apenas o poder da palavra e o Espírito Santo é que pode transformar vidas para que possam fazer parte dessa igreja vencedora que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos alcançar as mentes das pessoas, pregando o Evangelho, mostrando a verdade, mas transformar corações, mudar vidas, nós não temos esse poder. Só o Espírito Santo é que pode transformar os corações. Porque o vento sopra onde quer e faz como quem bem lhe entende. Jesus usa essa metáfora atribuindo a quem? Ao Espírito Santo. O vento é soberano, ele sopra onde quer. Ou seja, o Espírito Santo, quando a igreja prega o Evangelho, ele vai soprar na vida das pessoas em quem ele quer, transformar quem quer, com a graça de Deus em quem quer, e transformar vidas para a glória de Deus.
pois o Espírito do Santo do Senhor, ele é soberano e nós devemos obediência ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, amados, a primeira característica da igreja vencedora de Cristo, a igreja vencedora é aquela que tem a revelação de quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Ele é o Cristo e ele é o Senhor da igreja. Mas a segunda característica se encontra aí no versículo 18. De Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda característica da igreja vencedora de Cristo. É a igreja que está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Vou repetir. A segunda característica da igreja vencedora de Cristo é a igreja que está firmada na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que todos estão a perguntar aí: o que quis dizer o Senhor Jesus Cristo quando ele falou aqui deste fundamento? Jesus estava referindo-se ao apóstolo Pedro ou estava se referindo a si próprio? O que é que os irmãos acham? Irmãos, eu não consigo entender aqui quando as pessoas, ou até os romanistas, entendem que Jesus estava edificando sua igreja sobre Pedro. Porque é isso que os romanistas dizem. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Vamos lá. Pedro mentiu, Pedro traiu, Pedro cortou a orelha de uma pessoa, fez muitas coisas reprováveis. Quando perguntaram a Pedro se ele era discípulo, se ele andava com o Mestre Jesus, ele disse que não e ainda praguejou. Disse que nem o conhecia. Como é que eu posso ter uma vida fundamentada sobre Pedro ou qualquer outro líder humano? É uma coisa até ilógica. O que nós devemos entender aqui, amados, que tem algo importante aqui sobre esse texto. A palavra Pedro, aqui no original, que é Petros, são as pequenas pedras que são usadas em construções. Tu és uma pequena pedra, Pedro. Mas sobre esta pedra, agora ele usa no grego a palavra Petra, que quer dizer rocha, referindo-se a si mesmo. Então, para nós entendermos aqui, amados, Jesus afirma aqui para Pedro que ele é uma pequena pedra. Mas sobre a afirmação que Pedro faz de quem é Cristo, aí Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha, que estava se referindo ao próprio Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro, ele vai mostrar em uma das suas cartas que ele verdadeiramente era uma dessas pequenas pedras
que pertencia à igreja do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2. Pedro vai mostrar aqui em sua carta para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos na sua época, mostrando a eles que eles eram as pequenas pedras que estavam sendo edificados sobre a pedra angular que era Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Veja só. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também, vós mesmo, como que? Pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está escrito: eis que ponho em Sião o quê? Uma pedra angular, eleita e preciosa. O que nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Então, amados, aqui muitos afirmam, como eu falei, que Pedro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma forma equivocada, ela está sendo edificada por Pedro, em cima de Pedro. Mas não, irmãos, Jesus está se referindo a ele próprio. O próprio Pedro aqui diz que ele é a pedra angular, a rocha firme, em que nós somos o quê? Edificados como pequenas pedras, até um dia chegar a ser perfeitos. E Paulo também escrevendo, veja o que é que diz aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo vai comparar a igreja de Deus a um edifício, onde Jesus é a pedra fundamental, e os apóstolos, os discípulos, os profetas, são apenas os alicerces. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo está mostrando aqui para a igreja de Corinto da responsabilidade daqueles que ensinam. E Paulo vai dizer aqui no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E nós podemos ver também aí mais adiante, abram comigo aí Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 19 ao 22. Paulo aqui vai mostrar no capítulo 2 da carta aos Efésios que Cristo, ele veio quebrar a parede da separação onde existia entre os judeus e os gentios. Olha o que ele vai dizer. Do versículo 19 em diante, capítulo 2 de Efésios, versículo 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. E sois o que, irmãos? Da família de Deus. Edificados sobre quê? O fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê?
a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, amados, a igreja vencedora de Cristo, ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Ela não está firmada em nenhum líder espiritual, nenhum ser humano, mas a igreja ela está edificada, firmada, sendo erguida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum líder espiritual pode ter a prepotência, a arrogância de dizer que a igreja está sendo edificada por intermédio dele. Não, mas é Cristo que nos usa, nos dá a palavra para que a igreja seja edificada com a palavra de Cristo. Sem a palavra de Cristo, a igreja não vai ser edificada. Tudo é dele, é para ele, e por meio dele são todas as coisas. Cristo é o Senhor da igreja. Nós somos as pequenas pedras. E Cristo está edificando um edifício bem ajustado sobre o fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? Cristo, a rocha. Irmãos, nós não estamos construindo nossa casa espiritual sobre areia ou barro. O nosso fundamento está sobre a verdadeira rocha eterna, como nós cantamos, e essa rocha eterna se chama Jesus Cristo. Por isso que ele nos tirou da lama e pôs os nossos pés e firmou numa rocha que é Jesus Cristo. Veja o que é que diz o Salmo 40, versículo 2 ao versículo 5. Salmo 40. Salmo 40. Versículo 2. Ao versículo 5. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe em quem? No Senhor o quê? A sua confiança. Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar-se contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Nós vamos morrer contando as maravilhas do Senhor e não vamos conseguir falar de todas as maravilhas que Deus tem para que nós proclamemos para aqueles que ainda não conhecem e não estão firmados nessa rocha. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é o rio perene, sempre está fluindo algo novo. Ele sempre tem uma palavra. O Espírito Santo está sempre mostrando aqueles que pregam a palavra, para que falem a palavra de Deus. E Cristo vai continuar falando por intermédio da sua palavra, pois Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós temos essa palavra nos nossos lábios. Nós temos este novo cântico nos nossos lábios. Mas não foi eu, não foi líder nenhum que fez, mas foi Jesus Cristo.
que enviou servos e servas dele para falar esta mensagem, e o poder do Espírito Santo foi que nos transformou para viver e sermos transformados e sermos essas pequenas pedras edificados na rocha eterna que é Jesus Cristo. A igreja vencedora, ela tem que crer que está firmada na rocha eterna que é Jesus Cristo. Irmãos, firmemos os nossos pés na rocha eterna que é Jesus Cristo. E não olhemos para trás, ou para a direita, ou para a esquerda, mas andando e continuando firmados no nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a fé. E Ele vai consumar esta fé que nós temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, amados, nós como igreja, eu creio que os irmãos creem, mas apenas para avivar a nossa memória. A igreja de Jesus Cristo, ela recebeu uma revelação verdadeira quem é Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo está firmada na rocha eterna que é Jesus. Mas em terceiro e último lugar, a terceira característica da igreja vencedora de Cristo está aí no versículo 18, a última parte do versículo, que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vencedora de Cristo é aquela que se opõe às portas do inferno. Alguns usam aqui a expressão porta do inferno. E alguns trazem algumas interpretações teológicas diferentes. Para alguns, as portas do inferno significa o poder da morte. Para outros, as portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal que está no mundo, lutando para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, qual é a certa, pastor? Pessoalmente, creio não haver conflito entre essas duas posições, pois nem a morte, nem o diabo, com todos os seus demônios, podem vencer a igreja de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo diz, lá em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez a Marta. Tu crês, Marta? E ela disse, eu creio, Senhor, que tu és o Cristo que havia de vir a este mundo. Eu creio. E Romanos capítulo 8, texto bastante conhecido, Paulo afirma, com toda a autoridade apostólica, Romanos 8, 38 e 39. Paulo diz, olha, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador. Que maravilha, irmãos! Como nós somos agraciados por Deus. Nada, amados, nem principados, nem potestades, as hostes do inferno
pode se levantar contra os filhos e as filhas de Deus, mas nós estamos guardados na mão do nosso sumo pastor, nosso supremo pastor, nosso sumo sacerdote, nosso rei, nosso Senhor. E da mão dele, disse Jesus, e das mãos do meu Pai, não tem mais quem as arrebate. A igreja vencedora de Cristo, ela se opõe às portas do inferno. E por que Jesus usou aqui estas palavras? Amados, na antiguidade, as cidades eram fortificadas com altas muralhas. Essas muralhas eram construídas também portas bem resistentes, para que, durante o ataque sofrido pelos inimigos, essas portas pudessem resistir firmemente. Um reino ou uma cidade que sofre ataque, ela sempre se protege por trás dos muros e das portas, resistindo assim todas as formas ao reino ou ao exército que está atacando. E Jesus usa essa metáfora. Está nos afirmando claramente que a sua igreja, ela não vai ficar acuada timidamente ou covardemente por trás do muro e das portas, enquanto as hostes infernais lhe atacam. Pelo contrário, a igreja, no poder do Espírito Santo, ela toma a ofensiva, avança para atacar as portas do inferno, que são símbolos de forças espirituais do sistema mau que está neste mundo. A igreja vencedora, ela vai sempre avançar e atacar várias ideologias humanas que estão tentando desconstruir ou destruir as famílias. A igreja vencedora vai se levantar contra todo relativismo filosófico que rejeita todo o conceito bíblico da verdade acerca do pecado. Pecado vai continuar sendo pecado. Nenhum filósofo, nenhum relativismo humano tem poder de dizer que pecado não é pecado. Não podemos justificar o pecado. Pecado é pecado. E por causa de um pecado, toda a raça humana foi condenada à morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai sempre atacar qualquer relativismo filosófico que rejeita o conceito bíblico de verdade acerca do pecado. A igreja vencedora vai avançar também contra o pluralismo religioso. Ela vai continuar afirmando que só Jesus Cristo, Ele é o Salvador, só Jesus Cristo, Ele é também o Senhor de tudo e de todos. Pois a própria Escritura diz, importa que sejamos salvos, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra religião que se levante, mas é parecida com o cristianismo. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cristianismo é Cristo, Salvador e Senhor da sua igreja. Irmãos, estou chegando ao final. A igreja vencedora, ela avança contra todas as portas do inferno. Ela prega o evangelho e vai continuar
fazendo discípulos para Jesus Cristo. Nada a detém. Não há nada sobre a face da terra que impeça o crescimento da igreja. Ela sempre cresceu e vai continuar crescendo em meio às perseguições, às guerras, às pandemias e tudo mais. A razão do seu avanço é porque ela é comandada por Jesus Cristo. E Ele é quem dirige a sua igreja de forma vitoriosa. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo no texto sagrado: desculpe. Aconteça, igreja, o que acontecer neste mundo, o que tiver para acontecer, eu sou o Senhor das suas vidas. Eu sou o Senhor da igreja. Não há nada, absolutamente nada, que vá prevalecer sobre a minha igreja. A igreja nunca será destruída por qualquer poder, nem mesmo pela morte ou pelo resultado da morte. Mas a igreja de Cristo, a palavra de Deus, mostra e nos traz uma revelação que está contida na Bíblia. Que aqueles que viveram aqui neste mundo, lutaram junto com a igreja. Deus nos mostra e nos traz essa esperança, essa alegria. Como se diz, nós estamos na vez agora caminhando, mas um dia estaremos nos juntando com os santos que estão na glória, pois eles já desfrutam de um estado na presença de Deus. Você quer ver isso na Bíblia? Abram comigo, Apocalipse, capítulo 7, e estou concluindo com esse texto. Apocalipse, capítulo 7. João vai escrever, ou escreveu, a visão dos glorificados, daqueles que estiveram aqui na terra e já desfrutam de um estado de gozo na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, até o versículo 17. Olha o que é que diz. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Depois destas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Vestido de quê? De vestiduras brancas, com palmas na mão. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e a quem, meus irmãos? E ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O versículo 13 diz: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responderam: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o nosso destino. Um dia nos juntarmos a esses santos aqui, que já desfrutam da presença de Deus. Você tem essa esperança, meu irmão? Eu tenho, por isso que eu prego. Porque a nossa vida aqui é passageira. A igreja, nós devemos crer que ela é vencedora. E um dia nós estaremos aqui, junto com esses irmãos. Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, prometeu isso e vai cumprir na minha e na sua vida, que somos filhos e filhas de Deus, e somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então, amados, ao sairmos daqui nesta manhã, levemos em nossos corações esta mensagem, podemos dizer assim, de vitória. É um já, ainda não. Não afrouxemos o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mas firmemos cada vez mais naquele que, assim como Pedro, nos revelou do céu esta grande verdade, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que Ele é Senhor da igreja. E nós também firmemos nesta verdade, que Jesus Cristo, Ele é a rocha eterna que estamos firmados. Que firmemos nessa verdade, que nós, como igreja, jamais as portas do inferno, o sistema mundano, que é contrário à palavra de Deus, aos princípios de Deus, à lei santa de Deus, jamais poderá vencer esta igreja, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai adiante da igreja. Ele está diante da igreja, segurando o seu rebanho, pastoreando o seu rebanho, dia após dia. Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Ele sabe, Ele conhece, Ele nos cerca por trás e adiante, e ainda por cima de nós, põe a mão sobre nós, para que nada possa nos atingir, para que nada impeça a nossa caminhada cristã aqui neste mundo, e um dia nos juntarmos com os santos que já desfrutam da glória do nosso grande e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, que esta palavra aqui sirva de encorajamento para as nossas vidas, acerca do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja, porque nós cremos que tudo é dele e para ele são todas as coisas. Amém. Então, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.